Graça e paz. Amém? Glória a Deus. Deus é tremendo, né? Eu falei, quando eu chegar na frente, a primeira coisa que eu vou falar, eu vou dizer, olha, essa tarde você vai sair daqui diferente, sabe? Porque você vai sair daqui alegre, porque a palavra do Senhor vai ser ministrada. E Deus já bradou, né? Deus já falou que nós vamos sair daqui alegres, porque a gente percebe um abatimento de alma muito grande, né? Um peso, né? Peso de vida diária mesmo. Então nós vamos, Deus já falou, toma posse disso. Deus falou duas coisas bem importantes para mim hoje, a respeito da fé e a respeito da nossa sairmos daqui alegres. Feche teu olho mais uma vez, pede para o Senhor falar ao seu coração. Eu vou pedir para que Deus me use nessa tarde. Você peça para que Deus fale ao seu coração. Pai, eu quero, no nome de Jesus, te agradecer. Te agradecer porque a tua presença é palpável neste lugar. Deus, nós podemos sentir o Senhor, o Deus do louvor, nós podemos sentir o Senhor na abertura. Deus, que privilégio, como a tua serva falou, que privilégio é esse de estar na tua presença. E eu me coloco agora diante do Senhor, para que o Senhor venha ministrar, Senhor, a minha vida, a vida dos meus irmãos, para que nós possamos tomar posse daquilo que está escrito na tua palavra e sairmos daqui, Senhor amado, diferentes, para dar-me unção, dar-me um óleo novo, porque o de ontem já não serve, em nome de Jesus. E que nós possamos, Pai, ó Deus, estar com os nossos ouvidos atentos para ouvir a tua voz, e com nossa mente livre, com o nosso coração livre, para perceber aquilo que o Senhor está fazendo. É em nome de Jesus que eu oro, para a tua glória. Amém. Eu acho que eu nunca vi esse meio aqui vazio assim, nunca, né? A primeira vez. Mas glória a Deus que esse lado de cá está mais cheio. Não que tenha mais gente ou menos gente, é sempre a média, né? Mas assim, vazio dessa forma, mais vazio, não está totalmente vazio. Tá, Genevieve e Patrícia estão ali. Amém? Glória a Deus. Eu queria que você abrisse a palavra lá em João, no Evangelho de João, capítulo 16, no versículo 33. Amém? Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. Diz assim a palavra do Senhor: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Amém? Quem disse isso foi o Senhor Jesus. Hoje, uma das maiores dificuldades que nós enfrentamos nas nossas vidas é saber encarar essas situações de conflitos e adversidades. Será que é assim mesmo? Eu acho que a maior dificuldade que nós temos é isso, de encarar essas situações. E ainda manter uma mente positiva, como Jesus fala na palavra dele. Porque ele acabou de dizer, ele diz isso para nós todos os dias. Olha, o justo, você vai ter aflições. Quem aqui não passa por problemas e aflições? Ninguém levantou a mão? Eu acho que aquela criança ali não passa, né? Amém? Eu acho que são os únicos. São as crianças que não passam. Porque nós passamos a cada dia, nós passamos por muitas aflições. Nós gastamos muito tempo. Se eu falar assim para você, pega um papel e uma caneta e vamos fazer uma lista de problemas que o mundo, vou pensar no mundo, que o mundo hoje tem, tá? Primeira coisa, eu coloquei algumas coisas, vê se você concorda comigo. Aparente descrença do mundo. As pessoas estão fazendo o que elas acham certo, tá? Pelos seus próprios olhos, sem pensar em Deus. Segunda coisa, tem também muita guerra. Alguém discorda disso? As pessoas, por que existe guerra? Porque as pessoas não se entendem. E os crimes? Matando-se hoje como se matasse uma formiga. As pessoas não têm nenhum problema de matar um outro pela mínima coisa. Então tem aumentado também cada vez mais os crimes. As pessoas vivem com medo. Isso é aflição. E a prostituição? Nem se fala. Tem aumentado a cada dia. Quem abre... gente, toma, eu vou dizer isso todas as vezes que eu for pregar, eu vou te dizer isso. Cuidado com a internet. Cuidado com o seu computador.
tá? Ninguém está te vendo, mas Deus está te vendo, porque os olhos do Senhor passam sobre a terra para ver aqueles que o temem. Tem tanta gente entrando em situações aí que ela nem sabe por quê, porque deu brecha numa internet. Então presta atenção nisso, tá? Então, e a prostituição tem aumentado também por causa da internet. Governo, então, nem se fala, tá? Isso é nessa lista é só o começo das coisas que acontecem no mundo. E para acrescentar mais um pouquinho, tem os nossos problemas pessoais. Quem não os tem, né? Quais são um dos problemas? Financeiro, familiar, enfermidade, né? Você começa a pensar: como é que eu vou ter dinheiro suficiente para pagar a minha casa que eu adquiri? Como é que eu vou ter dinheiro para pagar a escola dos meus filhos? E passa um mês, e passa o outro, você já está preocupado com o que vai acontecer no outro mês, né? Será que eu vou perder o emprego? Será que eu vou ter o serviço suficiente? Essas são as mínimas das preocupações. E aquela enfermidade que aparece, tá? Uma outra preocupação. Todos esses problemas fazem parte da nossa vida, não são situações que fazem parte da nossa vida. Embora esses problemas sejam mundanos, que eles são terrenos, eles tomam a maior parte dos nossos pensamentos, ou não, tá? Só eu que me preocupo, tá? E aí fica difícil a gente se concentrar naquilo que é o mais importante. Já que nossos pensamentos estão envolvidos com tantas coisas, com tantos problemas, eu sempre digo assim: eu preciso muito lançar diante do Senhor as coisas, porque eu ouço muito problema, todos os dias. Ninguém liga para mim e fala assim para mim: olha, é raro alguém ligar para mim e contar que teve uma bênção. Raro. Vou dizer que acontece de vez em quando, mas problema todo dia. Glória a Deus, não estou reclamando, estou pontuando, tá? Então eu tenho que lançar sobre o Senhor tudo que eu ouço, porque se eu não lançar, você já pensou como é que vai ficar a minha mente, né? Então, mais os meus e mais os dos outros, tá? Aí fica difícil a gente se concentrar naquilo que é importante. O que é importante? Os nossos relacionamentos, a nossa família, o nosso trabalho e muito, muito mais do que isso, a nossa vida espiritual. Nós esquecemos que nós somos seres espirituais. Aí a gente começa a guerrear no natural, levar as coisas no natural e esquecemos de que nós somos espirituais e que existe um reino espiritual que atua todos os dias. Porque nós esquecemos muitas vezes que a nossa luta, ela não é carnal, ela é espiritual. Por isso que Deus é mistério, por isso que Deus dá tantos sonhos, né, que a gente não entende. Nossa, mas o outro sonhou com tal coisa, tal, e a gente não entende, porque Deus é mistério. E para a gente descobrir as coisas de Deus, nós temos que buscar. E buscar em oração, buscar na revelação. A gente quer tudo mastigadinho, né? Porque hoje em dia tudo é mastigado. Então nós queremos assim. E nós precisamos buscar o coração de Deus. Amém? Então nós precisamos lembrar que as coisas importantes são relacionamentos, família, trabalho e a nossa vida com Deus. Não nessa ordem, porque a primeira ordem é a nossa vida com Deus. Os problemas diários, eles parecem ser mais urgentes e mais importantes, e nós esquecemos de quem nós somos e o que nós estamos fazendo nesse mundo. Que esse mundo é passageiro. E nós esquecemos disso. Nós começamos a viver tão intensamente que nós só frisamos naquilo que nós estamos vivendo. É aflição na família, é problema familiar, é problema de dinheiro, é problema... Todos esses problemas nos afligem, tá? E você sabe por que Deus permite que a gente passe por esses problemas, por essas aflições? Você sabe? Tem alguém que falou que sabe, que bom. Sabe por quê? Porque isso nos faz abrir os olhos para saber quem nós somos. Você já pensou se a gente vivesse só lá no monte, né, da transfiguração? Vai tudo bem. Você acha que nós continuaríamos no monte? Não continuaríamos. Então Deus permite que nós passemos por esses vales para a gente saber quem que nós somos e que nós precisamos dele. Você sabia que o mundo, ele tenta, nós muitas vezes tentamos viver sem Deus. Tem dinheiro no bolso, não tem problema, você vai tentar viver sem Deus. Porque você veio, eu tenho certeza disso,
que cada pessoa que está aqui nessa tarde veio por algum motivo, por algum problema, por alguma aflição. Alguém veio só por amor, Jesus, e amém por isso. Teve alguém que veio só por amor? Olha, algumas pessoas, glória a Deus, tá? Mas a maioria veio por causa de algum problema. Peraí, existe um Deus que pode, então eu vou buscar e realmente você tem aquele encontro real com Deus e você caminha com Ele. Então no mundo nós passamos por essas aflições para saber quem nós somos, porque Deus sabe quem nós somos. Vamos voltar, olha o que acontece também. Algumas coisas que nos acontecem são por causa das nossas próprias ações. E aí nós podemos dizer, isso aqui foi culpa minha, tá? Eu plantei, eu estou colhendo. Mas muitas das vezes as coisas que nos acontecem não são por nossa escolha. As reações, então, elas são inúmeras, tá? E às vezes nós culpamos as outras pessoas, ou até mesmo a Deus. Né? Hoje mesmo eu vi, nossa, mas por que Deus, né, permitiu isso? Por que Deus está fazendo isso? Não é assim que a gente faz muitas vezes? O que o Senhor... Mas vamos voltar. E às vezes nós tentamos até esquecer, tá? Os nossos problemas, na esperança de que eles passem. Então a gente não confronta, a gente não enfrenta, a gente deixa ele lá, mas você sabe que ele vai te incomodar, tá? Aquilo que não é resolvido, uma hora vem à luz. Se é problema de relacionamento, se é problema de casamento, eu tenho dito aquilo que o pastor Nelson falou no encontro de casais: não deixe o barquinho afundar. No primeiro sinal no teu casamento que alguma coisa não vai bem, procura ajuda, porque depois que destrói é tão difícil você construir tudo de novo. Então é muito mais fácil você colocar ali alguma coisa que eu digo, um princípio, tá? De Deus para consertar aquele papel, do que você deixar desmoronar tudo. E hoje os casamentos não dão certo por causa disso. Cada um quer viver a sua vida e acha que está tudo bem. Que está tudo bem, quer dizer, eu tenho razão. O outro, está aí a Bíblia tão clara a respeito disso. Aí nós... Tá, então vamos voltar ao texto lá de João 16:33. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz no mundo. Tá? Para que em mim, só até aí. Para que em mim tenhais paz. Depois ele diz, no mundo tereis aflições. Como é que vocês veem a paz? Eu li uma vez e eu achei bem interessante. Eles fizeram, uns pintores se reuniram e eles queriam expressar na pintura um quadro que transmitisse a paz. Então eles reuniram alguns pintores e eles fizeram esse concurso e várias pinturas foram feitas. Uma pintura era assim, um gramado muito verde, né? Uma árvore lá no fundo, uma casinha, tá? Um pintor pintou isso, o outro pintou uma água bem tranquila, um lago, né? O lago, a água nem mexia, né? Tudo tranquilo. O outro fez uma outra pintura, um céu muito lindo, né? Com estrelas, à noite, tudo muito tranquilo. Dá uma sensação de paz. Quando as pessoas chegam e falam, nossa, tem tanta paz aqui, eu acho que pelo verde, ela não está dizendo da presença de Deus, né? Pelo verde, pelo lugar, pela chácara. E o que ganhou essa premiação, ele desenhou, tá? Ele pintou uma cachoeira muito forte, que descia muitas águas naquela cachoeira, e ela vinha assim, na pintura com muita velocidade, né? Com aquelas ondas, e tinha debaixo dessa cachoeira tinha um ninho de passarinho, e um passarinho deitado naquele lugar, um passarinho ali naquele lugar, e ele ganhou, né, um prêmio de que aquilo ali demonstrava a paz, porque havia um turbilhão do lado daquele passarinho, mas ele estava bem quietinho no seu cantinho. É a mesma coisa conosco. Quando Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas eu digo, tenhais paz em mim. Então o que o Senhor quer dizer com isso? Terá paz em mim.
Primeira coisa, como é que nós podemos ter ânimo quando nós passamos por aflição? Tem um outro texto que diz que nós devemos estar felizes, né? Parece até, nossa, porque a paz é nele, não é na circunstância. Então, quando eu estou em Jesus, eu passo por aflições, eu passo por tempestades, mas eu tenho paz. E a Bíblia diz que a paz que Jesus dá, o mundo não pode tirar. E se o mundo não pode tirar, nenhum problema pode tirar a paz. E antes, nesse texto, Deus fala aos seus discípulos, ele diz assim, que sobre ele mesmo, como ele veio do Pai e voltaria para o Pai, ele fala sobre aqueles que o amam e também amam o Pai, porque ele e o Pai são um. Logo, ele pergunta assim para os seus discípulos, vocês creem agora? Então, a primeira coisa que eu preciso para passar com bom ânimo e ter paz é crer naquilo que a palavra de Deus diz. E como é que você crê na palavra de Deus? Se você conhece. Nós sabemos, eu sempre digo isso, nós sabemos vários textos da palavra que nos tem promessa. Vários. Mas será que no dia da tua tribulação você declara uma palavra assim? Senhor, está escrito na tua palavra. Nós vamos ver alguns versículos que geram essa paz em nós. Então a primeira coisa que eu preciso é crer. Amém? Vamos ver alguns passos que nós podemos ter, porque quando Jesus fala para os seus discípulos isso, é uma chave que Deus está nos dando, tá? Primeiro, creia. Nós precisamos voltar para quê? Nós precisamos voltar nos ensinamentos de Jesus, porque essa verdade que Deus fala na palavra dele muda as nossas vidas. Quem começou um dia com aquela dor de cabeça, com aquela irritação, e você levantou já pensando, hoje vai ser aquele dia terrível, né? Só que você não declarou isso. Aí você se lembrou que Jesus morreu lá na cruz do Calvário pela sua vida, e ele disse assim, quando eu morri por você, eu levei as tuas dores, as tuas enfermidades, porque pelas minhas pisaduras você foi sarado. No momento que você teve essa lembrança e você declarou essa palavra, o que aconteceu na sua vida? Houve uma mudança, não houve? Tá? Quando você é afligida por uma aflição mesmo, por um demônio, quem é que discerne quando é um demônio que está agindo na sua vida ou quando é Deus que está agindo na sua vida? Quem que consegue discernir isso? Tá? Olha, muita gente, glória a Deus, nós precisamos mesmo. Então, quando você percebe aquela opressão maligna, né, aquela coisa que está tentando tirar a sua paz, o que você tem que lembrar na palavra? O que a palavra diz? Lá em 1 Pedro, resistir, está mais grande, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Tem gente que não resiste, corre, né? E gente, é para nós a palavra é para ser vivida a cada dia, não é só para pregador, não é só, é para ser vivida, né? Aquilo que eu li, porque Deus não fala conosco todos os dias, nós ouvimos isso no jejum, né? Deus fala conosco todos os dias, mas será que nós ouvimos Deus todos os dias? Então nós precisamos estar atentos à voz do Espírito Santo. Então, se Jesus nos dá paz, então vamos ver alguns passos. Primeiro, nós precisamos crer. No Salmo 46:1 diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, auxílio presente na adversidade. Se Deus é o meu refúgio e fortaleza, então aquele mal não vai me atingir, tá? Então essa é uma declaração de fé. No Salmo 59:16, o salmista diz assim: pois tu tens sido meu alto refúgio e proteção, abrigo nos tempos difíceis. O que diz a palavra abrigo? O que é abrigo? É você estar coberto, é você estar escondido, tá? É um lugar de proteção. Deus está dizendo que no dia da tua adversidade, no dia da minha adversidade, o Senhor nos cuida, o Senhor nos cobre. Eu creio que o Senhor nos esconde. Amém? Muitas vezes o Senhor nos esconde. Também está escrito lá no Salmo 119:43. Sobre mim virão tribulações e angústia. Então, como o salmista disse, nenhum de nós estamos livres de termos tribulações e angústia. Mas ele diz assim:
mas sobre o Senhor eu coloquei a minha esperança. Aonde que nós temos colocado a nossa esperança? Será que no momento da tribulação, no momento nós vamos buscar em alguma coisa que não seja a presença do Senhor? Talvez você vá para o calmante, talvez você corra, né, para ir buscar a ajuda de outras pessoas. Primeiro socorro é o Senhor. As estratégias que Deus vai nos dar depois é que são diferentes. Primeiro eu digo, Deus, eu preciso do Senhor. Aí Deus pode levantar um profeta, pode levantar um conselheiro, Deus pode fazer da forma que Ele quiser. Mas primeiro, Ele é o meu auxílio. Amém? Diz isso para o seu irmão aí. Sobre o Senhor, eu coloquei a minha esperança. Amém. No Salmo 60, no versículo 11, diz assim: presta-nos auxílio na angústia, pois vão é o socorro do homem. São tantas palavras que nos dão consolo e força. Mas será que nós acreditamos nela? Será que nós vivemos nelas? No Salmo 34:19, reafirma essa palavra: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas os livra. O Senhor está dizendo aqui de algumas, de todas. Nós precisamos aprender com Deus de que Ele sabe o que é melhor para nós. Às vezes nós ficamos questionando a situação do nosso, mas Deus, por que eu estou vivendo essa situação? Deus, eu não aceito essa situação. Nós precisamos dizer: Senhor, eu aceito a correção que vem do Senhor, porque a tua palavra diz que o Senhor corrige o filho que ama. Se você está aí largado, sem correção de Deus, tá, cuidado, é porque você não tem se colocado na posição de filho. Porque ninguém deixa o seu filho abandonado sem correção, né? Principalmente nós, que quando os filhos são pequenos, você ensina detalhes para eles, porque você não quer que lá na frente eles continuem errando. Deus é assim conosco. Eu sempre digo, quando a gente se converte, Deus dá tudo, né? Deus mima, né? Nossa oração é respondida no ato. Dali a pouco Deus fala: ó, já dei o leitinho, agora não, agora eu vou tratar você como adulto, né? Aí quando Deus começa a tratar como adulto, nós começamos a gemer. Aí nós começamos a reclamar com Deus, porque era tão bom quando a gente ficava só no leitinho, né? Mas nós precisamos da feijoada. Sabe por que nós precisamos? Porque nós precisamos ajudar outros na caminhada, né? E Deus não quer filho raquítico, Deus não quer filho com problema. Porque como que nós vamos ser bênçãos? Eu escuto muita gente falar assim: ah, não, mas eu não posso ajudar ninguém porque eu não tive vitória nessa área. Espera um pouquinho, mas e as outras vitórias que você teve? Não são suficientes para que você possa ajudar outros? Então nós precisamos realmente crescer no Senhor. Então por quê? Né, eu li alguns versículos aqui tão tremendos. Então por que muitas vezes nós nos preocupamos tanto? Eu vou ver com ele, depois eu te falo. Como se Deus não estivesse no controle, tá? Como se Deus não estivesse nem aí conosco. Nós deixamos que a preocupação tome conta da nossa mente. E você já percebeu que quando a pessoa está preocupada, o semblante dela cai? Né? Então, mulherada, quando a gente fica preocupada, nós ficamos mais feias, né? Então, nós vamos estar sempre, né, sorrindo e crendo. Porque a palavra de Deus diz que quando nós estamos alegres, aformoseia o nosso rosto, né? Então, precisamos deixar a preocupação diante do Senhor. O Senhor é a nossa proteção e o nosso alto refúgio. No Salmo 59:16 diz assim: pois tu tens sido alto refúgio e proteção no dia da minha angústia. Primeiro nós lemos que no dia da tribulação, hoje no dia da angústia. Eu uso muito esse versículo, mas muito. Senhor, o Senhor é socorro bem presente na hora da angústia. Ele é, tá? Mas para ele ser, você precisa receber isso. Quando Davi ele escreveu esse salmo, sabe o que estava acontecendo com ele? O rei Saul tinha sitiado a sua casa, tá? E ainda cercado com soldados para destruir a vida de Davi. Ele queria matar a Davi. E Davi declarou o que nesse salmo? Que nos momentos de angústias e tribulação ele confiava na proteção do Senhor. Que tremendo, né?
Às vezes você vem dar testemunho daquilo que Deus fez, mas se a gente abrisse, né, o testemunho para dizer assim, quantas vezes você declarou a confiança em Deus? Quantas vezes, gente, teria tanto testemunho para a gente dar. É que a gente acha que testemunho é tá lá da cá, tá lá da cá. Não, é o nosso dia a dia, né? Passei por um vento, não é assim que a gente fala, passei por um vento, mas o Senhor me sustentou. Fui para a fornalha, mas o Senhor foi a minha força. Nós temos tantas lutas e não vamos parar de ter. Não vamos. Agora mesmo nós estamos passando por uns momentos, já passou o vento mais forte, glória a Deus, e nós estamos, e eu estava falando para a pastora Meirinha ali, sabe, esses sonhos estão vindo agora é porque eu abaixei a guarda. Ela falou, eu também, tá? E a gente não pode abaixar a guarda, nós temos que continuar a guerrear. Nós temos que continuar, sabe por quê? Porque existem no meio da igreja muitos fracos. Então nós precisamos estar guerreando e fortalecendo aqueles. Não que nós somos super fortes, não, mas nós fomos chamados para fazer a diferença. Deus nos colocou. Então nós temos que fortalecer uns aos outros. Eu falei, nossa, eu parei de orar de madrugada, eu preciso voltar a orar de madrugada. Tá? E vento não vai faltar. Também não vai faltar a presença do Senhor nas nossas vidas, amém? Porque Ele é a nossa vitória, Ele é a nossa força. Em outro salmo, aí eu já falei sobre a angústia e na tribulação. É esse Jesus que nos fortalece. Ele fortalece a nossa alma e o nosso espírito. Ele renova as nossas forças para que a gente possa experimentar os dias de angústia. Para a gente vencer no dia de angústia, lá no Salmo 125, diz assim, ó, os que confiam no Senhor são como montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre, ou estão firmes para sempre. Será que essa confiança tem sido plena mesmo? Será que o vento vem e você está ali ó, em pé dizendo, eu sei quem eu sou em Deus? O problema é que nós não sabemos quem somos no Senhor. Outro dia, atendendo uma pessoa, eu falei, olha, a minha preocupação com a sua vida é que você saia do caminho do Senhor. Por quê? Porque quando a coisa está difícil, a pessoa busca. Se a coisa fica boa, a pessoa tem a tendência a realmente sair do caminho do Senhor. E nós que estamos firmados, no tempo bom ou no tempo ruim, nós estamos ali confiando no Senhor. Porque no tempo bom quem dá é Ele, né? E no tempo ruim quem permite é Ele. Então tudo vem dele e tudo é para Ele. Quando a gente entrega, às vezes as pessoas falam assim, eu detesto essa coisa de ser saudosista. Uma coisa que eu no Face, que eu só leio, viu gente? Eu leio porque eu preciso saber que meus discípulos estão falando no Face. Então não respondo, não faço nada. Mas eu tenho visto que agora enche com aquele saudosismo, tá? Eu não sou saudosista. Mas uma coisa que eu sei, que quando nós fomos gerados, antigamente quando você era gerado no Senhor, a permanência era muito maior. Você lembra disso, pastor Celso? A busca era muito maior. Hoje as pessoas querem coisas mastigadas. E assim, se não está bom, eu preguei esse domingo. Se não está bom, eu vou buscar uma pregação melhor. Eu vou para outra igreja. Tá? Eu quero um movimento diferente. Sabe o que é isso? É falta de estar firmado em Jesus. É Ele. A rocha é Ele, é nele. Porque se acabar a igreja, onde você vai se segurar? Se Deus, né? De repente eu falava, vou fechar todas as portas de igreja. Aonde que está a sua segurança? A minha está em Jesus. Amém? Então, antigamente as pessoas buscavam em campanha, em madrugadas de oração, vigília. Hoje, para sair uma vigília, para vir um povo, oração. Nós somos gerados em oração. Hoje a pessoa ora, hoje ela quer que Deus responda amanhã. Deus continua o mesmo. E sabe por que Deus continua o mesmo? Porque Ele tem paciência comigo e com você. Amém? Glória a Deus por isso. Se nós queremos ter uma vida de vitória, nós não devemos nos entregar diante dos problemas. Não se renda diante das angústias, porque muitas vezes elas nos corroem. E aí ficamos frágeis. Se a gente der lugar e der vazão para a tribulação, para a angústia, nós vamos ficando tão frágeis que é fácil do inimigo vir nos derrotar. Se você já chegou nesse ponto, você não pode ficar nessa situação. Olha para o alto, aleluia.
porque é dele que vem o nosso socorro. Eu queria que você fechasse os olhos um pouquinho, tá? Essa palavra mexeu com o meu coração. Fecha o teu olho e fala para o Senhor, tá? Olha para o alto agora e diz assim para o Senhor: Senhor, Tu és o meu alto refúgio, jamais eu serei abalado. Diz isso para Deus, porque foi Ele mesmo que escreveu e Ele tem compromisso com a palavra dele. Oh, Halashi, Alamahai, Deus, Tu és o nosso alto refúgio e jamais seremos abalados. Aleluia, amém. Tá. Porque é lá de cima que vem o seu socorro e Deus quer firmar a nossa fé. Paulo também diz assim: sede firmes, constantes e inabaláveis. No Salmo 60:11 diz assim: Senhor, presta-nos auxílio. Eu já falei esse versículo. Na angústia, pois vão é o socorro do homem. Tem pessoas que nos dias maus eles buscam auxílio em todas as coisas, em bebida, em droga, na prostituição. Eles, para desfocar aquilo que eles estão vivendo, eles procuram outro problema. Nós precisamos buscar o auxílio no Senhor. Nós precisamos e ajudar pessoas. Eu sempre digo isso, às vezes a gente quer ser pregador, quer ser missionário, tá? E teu vizinho lá do teu apartamento tá afundado nas drogas. Você nunca foi lá dizer isso para ele: olha, tem um Deus que eu conheço que pode tirar dessa situação. Nós estamos tão focados nos nossos problemas que nós queremos ir para a igreja, receber a nossa bênção, receber a palavra, receber a nossa bênção e glória a Deus. Mas tem alguém que está precisando que você fale isso. Tem alguém que está precisando do socorro. E é teu vizinho às vezes. Às vezes alguém com quem você trabalha. Às vezes a pessoa, por isso que quem anda no Espírito, ele discerne também as coisas espirituais. Às vezes a pessoa nem precisa nos falar nada. Você já está percebendo que a pessoa precisa de socorro. Então ofereça socorro. Sabe por quê? Porque você tem um Deus que socorre. Mas ali às vezes a gente já fica: não, mas eu preciso disso, eu preciso disso, eu preciso disso. Que você se esquece que aquilo que você tem, você pode dar, você pode compartilhar. A nossa alma deseja paz, tranquilidade e alegria. Será que é só a minha? Tá? A nossa alma deseja paz, tranquilidade e alegria. E a busca para preencher essas necessidades, as pessoas às vezes buscam em portas erradas. Mas as portas erradas, elas trazem até alívio, mas é momentâneo. Em Jesus, que é a porta certa, você vai ter refrigério para a sua alma. Mas no dia da angústia, busque naquele que pode te ajudar. Ele diz lá em Isaías, quero que você fique com essa palavra, 41, do 10 ao 13. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Porque eu, o Senhor, teu Deus, te tomo pela mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Quer maior Deus do que esse? No Salmo 40, para terminar, no Salmo 40, versículo 7. Tu és o meu amparo e o meu libertador. O Senhor nos ampara, Ele não nos abandona. Se você pedir, Ele toma controle da sua causa, do seu problema. Ele não vai deixar que as ondas dos problemas e das tribulações te afoguem. Porque Ele também diz na sua palavra que se você passar pelo fogo, Ele não vai te queimar. Se você passar pelo rio, Ele não vai te afogar. E é esse Deus que está dizendo para você nessa tarde: se alegra. Se alegra porque aquilo que você me entregou está nas minhas mãos. E que no momento certo eu vou te responder. Amparo quer dizer que o Senhor nos pega no colo e nos seus braços. E assim nós ficamos seguros. O Senhor ouve os gemidos da nossa alma. Amém? Então no dia da angústia você tem um refúgio. Aquele que pode te ajudar. Mas para isso nós precisamos crer e confiar. Amém?
Queria que você fechasse seus olhos enquanto o ministério vem aqui. Nós vamos cantar um cântico lá do Salmo 46. Eu queria que você, se você não colocou ainda, nessa tarde, a sua causa, aquilo que está afligindo o seu coração e a sua alma, eu queria que você fizesse isso agora. Porque Deus está falando conosco, que aquela causa que você colocou hoje na mão do Senhor, você vai vencer. Que o Senhor vai te dar uma estratégia de vitória. Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. E se Ele falou, Ele é capaz de cumprir. Então vamos lembrar daquilo que a palavra de Deus diz. Enquanto eles ministram um cântico, primeiro, antes de você vir para que você receba uma oração, para que Deus fortaleça a sua fé e o seu ânimo, eu queria que você cantasse esse cântico junto com o ministério. Salmo 46. Amém. Glória a Deus. Queria que você... Oh, aleluia. Eu quero orar enquanto... Oh, ai, Espírito Santo de Deus. Nós queremos confiar no Senhor. Por isso, Pai, nós queremos nos arrepender nessa hora. Se nós não temos colocado a Tua palavra como prioridade nas nossas vidas. Oh, ai. Oh, aleluia. Vamos declarar que o Senhor é o nosso desejo. Meu desejo. Outro bem não possuo. Tu és minha porção. E nada mais eu quero. Tu és o meu desejo. Outro bem não possuo. Tu és minha porção. E nada mais eu quero. E vem, lança sobre mim teu olhar, Senhor. E vem. Pés me prostrar. Oh, aleluia. Se você quer receber uma oração, se você está se sentindo afligida, talvez cansado por tanta luta, o apelo é esse. É só de você receber uma intercessão para que Deus te dê ânimo nessa tarde, para que você vença as suas batalhas. Queria que o pastor Walter, a pastora Beninha, viesse aqui na frente. Nada mais eu quero.